Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois bem, hoje a gente vai falar mais uma vez de uma aulinha, tá bom? Sobre coordenadas geográficas. Pois bem, pessoal, as coordenadas geográficas é um conjunto de tracejados, linhas imaginárias, que eles passam sobre a Terra e eles passam tanto na vertical como na horizontal, tá bom? Então nós temos linhas na vertical chamadas de meridianos e linhas na horizontal chamadas de paralelos, que eles têm outro nome também, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho para vocês. Aqui, pessoal, nós temos alguns exemplos do que para que nós devemos utilizar as coordenadas geográficas. E aí, no exemplo 1, diz assim que um grupo de pessoas em um navio navegando pelo Oceano Atlântico em direção à África, se o comandante tiver que pedir socorro, como ele fará para que o navio seja localizado na imensidão do Oceano Atlântico? E aí, como é que ele fará? Obviamente, pessoal, se ele não está vendo nada por perto, ele vai ter que mandar um sinal, no caso as coordenadas geográficas, que é a localização exata dele, e através da localização exata, o navio mais próximo vai conseguir chegar neles, mesmo que ele esteja perdido na imensidão, né, do oceano, né, se ele enviar a localização dele, as coordenadas geográficas dele, algum navio mais próximo vai localizá-lo, tá bom? O exemplo 2 diz assim, ó: na Guerra do Golfo, em 1991, o que chamou a atenção foi a precisão com que os pilotos dos caças a jato destruíam pontes, pistas de pouso, centrais de energia elétrica, centros de telecomunicações, enfraquecendo o Iraque. Esse é mais um caso onde a geografia foi utilizada para fazer a guerra, né, como diz lá o nosso Yves Lacoste. Aqui, pessoal, os caças americanos, que foram os que atacaram o Iraque, no caso, né, no caso da Guerra do Golfo, eles acertaram milimetricamente os pontos estratégicos de uma guerra, que é acertar as pontes, pistas de pouso, centrais de energia elétrica, tudo aquilo que atrapalhasse o adversário de reagir na guerra, tá bom? E fizesse com que o adversário perdesse. Isso foi feito por quê, pessoal? Porque os caças americanos, eles tinham detalhes, né, das coordenadas geográficas de onde estavam localizados aqueles pontos e atacaram com uma imensa precisão. Até hoje é feito isso com terroristas, né? Nós temos os drones americanos que passam ali nos países onde tem um predomínio de grupos terroristas, eles atacam com uma imensa precisão aqueles grupos, aqueles caminhões daqueles grupos e até mesmo aqueles terroristas presentes ali naquele pequeno espaço com uma enorme precisão, porque aqueles drones são programados com um sistema de GPS com coordenadas geográficas precisas que eles não erram, né, o tiro, digamos assim, né, onde é que eles vão acertar o alvo. Pois bem, por que estudar as coordenadas geográficas? Pessoal, as coordenadas geográficas, elas nos dão a dimensão de espaço geográfico, elas nos dão a dimensão de estações do ano, no caso das latitudes, de fusos horários, no caso dos meridianos, e também do movimento de rotação da Terra, que é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma, né? E também o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Isso todos os planetas fazem, tá bom? Movimento elipsoide, de elipse em torno do Sol, tá bom? Que é o movimento que todos os planetas e a Terra ela faz. Pois bem, pessoal, coordenadas geográficas. A definição: são linhas imaginárias em uma rede geográfica, medidas em grau, que indicam a localização precisa de um ponto qualquer na superfície terrestre. E aí uma coisa importante, medidas em grau. Pessoal, primeiramente a gente tem que falar que existe uma linha principal, um paralelo principal, que é essa linha deitada, né? E existe um meridiano principal, que é essa linha em pé. O paralelo principal é o paralelo do Equador, ou linha imaginária do Equador, enquanto o meridiano principal é o meridiano de Greenwich, que fica lá em Londres, na Inglaterra, ok? Ambos dividem a Terra em dois hemisférios. No caso da linha do Equador, ela divide a Terra no hemisfério norte e no hemisfério sul, e no meridiano de Greenwich, ele divide a Terra em hemisfério ocidental e hemisfério oriental, também conhecido como oeste e leste, tá bom? Ambos, pessoal, começam em 0 grau, eles começam no grau zero, tá bom? No caso da linha do Equador, ela vai de 0 grau até o extremo norte. Isso daí vai dar até 90 graus, 0 até 90 graus norte e 0 até 90 graus sul. Aí, se você quiser ir, por exemplo, do extremo norte do planeta até o extremo sul, você vai somar os 90 graus mais 90 graus, que vai dar 180 graus. E no caso do meridiano de Greenwich, é a mesma coisa, mas só que aumenta um pouquinho, tá bom? A Terra ela é mais distante em relação ao meridiano de Greenwich do que a linha do Equador. Então nós temos aí 0 até 180 graus leste e 0 até 180 graus oeste. Então as distâncias entre os extremos em relação ao meridiano de Greenwich é mais longa do que em relação aos polos.
Isso daí, pessoal, no total, se eu quiser ir de um extremo até outro do nosso planeta, de leste até oeste do nosso planeta, vai dar 360 graus, que é o mesmo que o movimento de rotação da Terra, que é o mesmo que um dia, que em horas seria o mesmo de que 24 horas, ok? Opa, vamos voltar aqui. Paralelos e meridianos. Pois bem, a primeira coisa que a gente vai entender quando a gente fala sobre paralelos é que paralelos é de linhas na horizontal que cortam a Terra, tá bom? Existe o paralelo principal, que é a linha do Equador, que começa em 0 grau, e aí ele vai subir de norte, tá bom? E também vai descer até o sul. Se ele for até o extremo norte, ele vai até 90 graus. Se ele for até o extremo sul, também ele vai até 90 graus. A diferença, pessoal, é que a gente diz que para o norte é positivo e para o sul é negativo, ok? Bom, nós temos os paralelos principais e temos os paralelos também que são secundários. No caso, no norte nós temos o paralelo, que é o Trópico de Câncer, e depois nós temos o Círculo Polar Ártico, e ao sul nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, que são paralelos principais, tá bom? E nós temos diversos outros paralelos aí presentes que vão nos ajudar a dar com exatidão as coordenadas geográficas, ok? Se eu quiser ir, como eu disse anteriormente, de um extremo ao outro do nosso planeta, no total vai dar 180 graus, ok? Bom, os paralelos, no caso, eles possuem tamanhos diferentes. Por exemplo, o paralelo da linha do Equador ele é muito maior do que o paralelo do Círculo Polar Ártico e Antártico. Então, eles possuem tamanhos diferentes, ok? Bom, passando aqui. Aqui é importante para a gente entender paralelo, localização geográfica, porque aqui nós temos diversos pontos localizados no nosso planeta. Alguns estão no norte e outros estão no sul. Pessoal, os pontos no norte, por exemplo, aqui o ponto M, ele está a 70 graus norte. É assim que nós falamos. Aqui, pessoal, nós temos essas diversas linhas, esses diversos graus aí, e essas linhas nós chamamos de latitude. E aí uma coisa importante para vocês saberem é que a latitude ela pode ser alta ou baixa. Depende, né, da distância em que ela está da linha do Equador. Então, quanto mais distante da linha do Equador eu estiver, mais a minha latitude vai ser elevada. E quanto mais próximo da linha do Equador eu estiver, mais a minha latitude vai ser baixa, ok? Já que a linha do Equador é 0 grau, então quanto mais eu me afasto, mais eu elevo a minha latitude, mais eu elevo o meu grau. Mesma coisa para o norte e para o sul, ok? Então, por exemplo, lá o ponto A, ele está a 80 graus latitude norte. E o ponto B? O ponto B, aqui embaixo, ele está a 30 graus latitude sul, ok? E aí tu consegue localizar qualquer um desses pontos a partir do grau em que ele estiver. E aí tu pode dizer se ele está numa baixa latitude, ou ele está numa média latitude, ou ele está numa alta latitude. No caso do ponto B, podemos dizer que o ponto B ele está numa baixa latitude. O ponto G é a mesma coisa, o ponto H é a mesma coisa, o ponto D é a mesma coisa, ele está numa latitude neutra no caso do ponto D. Ele está bem meio no meio da linha do Equador. Já o ponto A, o ponto J, o ponto M e o ponto C ali embaixo, eles estão em altas latitudes, ok? Estão mais próximo dos polos. Esse aqui é o mapa, e nesse mapa aqui nós temos os paralelos principais e também nós temos o meridiano principal. No caso do meridiano principal é esse que corta a Terra aí, que está presente em Londres, na Inglaterra, que é o meridiano de Greenwich, tá bom? Esse meridiano de Greenwich aí, ele divide a Terra em hemisfério ocidental e oriental, 180 graus até o extremo do Oriente e 180 graus até o extremo do Ocidente, ok? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre meridianos.